Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Boa tarde, Samantha. Boa tarde, Carol. Bom, e o carnaval já acabou, apesar das festas continuarem por vários lugares do país. Com a folga do carnaval, é comum falarem que o ano só começa mesmo depois de toda a folia do começo do ano. Por isso, perguntamos essa semana para você ouvinte, você concorda que o ano só começa mesmo depois do carnaval? E no panorama de hoje você confere também. Marcelo Debrecht cita Dilma Rousseff, Aécio Neves e o presidente Temer em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Acadêmicos do Tatuapé e Portela vencem o Carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro. Justiça da França investiga possível pagamento de propina para escolha da Olimpíada no Rio. Oscar 2017, os desdobramentos do erro na entrega de melhor filme. Uma entrevista com o aluno de jornalismo Gustavo Andrade sobre seu projeto de conclusão de curso. Uma reportagem especial sobre a volta às aulas na Fapcom. A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte. A voz do ouvinte. Essa semana perguntamos para você, ouvinte, você concorda que o ano só começa mesmo depois do carnaval? A nossa ouvinte Thaís Marques comentou: para muita gente sim, mas nem sempre isso é literal. É uma questão de cultura. Dependendo do ambiente, temos uma sensação de lentidão pós-festas de fim de ano e recesso, período que se emenda ao período do carnaval, provavelmente por serem relativamente próximos. Quem não quer folia, almeja pelo feriado preguiçoso que a data traz. Então, apesar das exceções e de o ano realmente começar antes, rotina de trabalho, escola e faculdade, etc., essa sensação de preguiça parece que passa mesmo só depois do carnaval, quando tudo pega seu ritmo e volta a funcionar a todo vapor. E falando em carnaval, em São Paulo, a Acadêmicos do Tatuapé venceu o Carnaval 2017. Após ser vice no ano de 2016, a Tatuapé conquistou seu primeiro título no Carnaval de São Paulo, mesmo sendo uma das escolas mais tradicionais da cidade, criada em 1952. O samba enredo da escola foi uma homenagem à Mãe África. Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real e em terceiro a Vai Vai. Bom, obrigada, Thaís, pela sua participação e você pode deixar sua opinião através da nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom. Política. Marcelo Debrecht, ex-presidente da empreiteira, disse em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que doou 150 milhões de reais à chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Ele não disse o quanto do valor foi caixa 2 e o quanto foi propina, mas parte do montante foi uma contrapartida pela aprovação da medida provisória do Refis que beneficiou a empresa. O Debrecht também disse ter tido um encontro com o presidente Michel Temer para falar sobre doações ao PMDB, mas não discutiu valores. Ele revelou que 10 milhões de reais foram pagos ao PMDB em encontro com o ministro Eliseu Padilha. Marcelo também disse ter doado 15 milhões de reais a Aécio Neves, o que não ficou claro se foram doações ou caixa 2. Nessa quinta-feira, outro ex-diretor da empreiteira foi envolvido pelo TSE. Benedito Barbosa, ele disse que a empresa havia reservado 200 milhões de reais para doações eleitorais em 2014, entre repasses legais por terceiros e via Caixa 2.
Segundo o jornal francês Le Monde, a justiça francesa apura se houve um possível pagamento de propina para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. De acordo com a publicação, um empresário brasileiro pagou $1,5 milhão ao filho do ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, dias antes da votação da sede. O jornal afirma que o empresário seria Arthur César Menezes Soares Filho, que tem ligação com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O pagamento teria sido feito pelo Papa Diack, filho do ex-membro do Comitê Olímpico Internacional Lamine Diack, que está sob custódia da França por acusações de corrupção. Saúde. A Secretaria de Saúde vai distribuir 12 mil repelentes para mulheres grávidas de baixa renda que recebem algum benefício do governo federal. A Secretaria disse que a distribuição vai começar ainda em março, mas não divulgou uma data definida. O objetivo, segundo a Secretaria, é reforçar a proteção das grávidas para evitar que o vírus Zika atinja os bebês, desenvolvendo assim a microcefalia. Na última quarta-feira foi o primeiro dia de aula para os novos alunos da Fapcom. Todos eles foram recebidos por nossos professores e coordenadores nas boas-vindas à instituição. E após as boas-vindas, os calouros fizeram um tour pela Fapcom, conhecendo os estúdios de áudio, TV, biblioteca e laboratórios. Alunos de todas as habilitações estavam animados com a nova etapa que se inicia agora. A caloura Brenda Zapana conta como escolheu a Fapcom e o curso de audiovisual. Escolhi a Fapcom porque acredito que eu vou viver uma experiência aqui. Acho que em todos os termos, assim, uma vivência mesmo. Não só técnica, mas como experiência de vida mesmo. E tô achando incrível, cara. Essa abertura dos professores, coordenadores, abertura do espaço. Eu acredito que tem muito a agregar para todo mundo aqui, eu acho. Eu meio que caí de paraquedas no audiovisual. Eu sou atriz, então eu penso em criar produções independentes e tal na área de vídeo. E aí eu fui pesquisando dentro de mim também, e falei, acho que é audiovisual. Assim como Brenda, a aluna de jornalismo Thaís Uehara também estava animada com o primeiro dia de aula e, em entrevista à Rádio Fapcom, falou sobre sua opção por jornalismo. Jornalismo eu escolhi porque há muito tempo eu já tinha pensado em jornalismo, mas aí eu fiquei meio em dúvida, pesquisei mais sobre o curso e foi o que eu mais gostei. Agora a Fapcom foi meio por destino, sorte. A minha amiga me apresentou, eu vim fazer o vestibular e me apaixonei pela faculdade. Estou gostando muito, estava muito ansiosa. Também tem novos alunos no curso de publicidade. A caloura Daiana Vicente diz que sempre quis ser publicitária e fala das suas expectativas com a Fapcom. As expectativas estão altas, tenho certeza que a faculdade vai superar todas elas e acho que não vou me arrepender da minha escolha. PP muito porque meu pai é publicitário, eu já vivi muito nesse mundo, né, loucura que é, e eu me apaixonei logo de início, nunca pensei em fazer outra coisa, sempre foi muito um foco meu. Mas tem gente nova na Fapcom que já começou as aulas com muito trabalho a fazer. É o caso da Amanda Davi Calife, que veio transferida de outra faculdade e está no 5º semestre de Relações Públicas. Bom, a expectativa está grande porque nós estamos sendo mais cobrados do que nós estávamos sendo na FIAN, né? Mas estamos animados porque a faculdade tem uma estrutura legal, as matérias estão batendo mais ou menos com o que nós já esperávamos, os veteranos estão super acolhendo a gente, então está sendo bem legal. Já está cheio de livro para ler, já está cheio de coisa para fazer, não voltei para aula agora porque estava passando o carnaval. Mas a gente está empolgado, assim, a gente está sendo muito acolhido. Isso que eu acho que é importante, porque estamos conhecendo a faculdade pelos alunos e pela instituição também. Então está sendo bem legal. Em 2017, a Fapcom iniciou o ano letivo com novos equipamentos nos estúdios e novos ambientes de estudos. Aos novos alunos, sejam muito bem-vindos à Fapcom e desejamos um ótimo ano letivo a todos. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Acompanhe nossa programação no site fapcom.edu.br/rádio. Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às 6h. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter, @Rádio Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom, seu futuro na comunicação. Começa aqui! Fapcom.edu.br 0800 709 8707. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. A voz do ouvinte. São 6h27 e essa semana perguntamos para você, ouvinte, você concorda que o ano só começa mesmo depois do carnaval? O nosso ouvinte Walter Venâncio comentou: é a nossa cultura, mas o problema não é o ano começar após o carnaval. O problema é ele não começar, como aconteceu em 2015 e 2016. Nesses 2 anos, nós vimos empresas fecharem aos milhares, empregos desaparecendo aos milhões e o ano teimou em não começar. Vamos torcer e continuar trabalhando muito para que neste ano de 2017 realmente a mítica do carnaval aconteça. Então, feliz ano novo! E no Carnaval do Rio de Janeiro, quem venceu foi a Portela, quebrando um jejum de 33 anos sem vencer. O tema de agora, escola que mais vezes ganhou o Carnaval Carioca com 22 títulos, foi sobre as lendas dos rios. Fapcom. Agora vamos entrevistar o aluno Gustavo Andrade, do 8º semestre de jornalismo, para falar sobre o seu trabalho de conclusão de curso. Bom, Carol, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Samanta. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fapcom. Eu sou Gustavo Andrade, sou estudante do 8º semestre de jornalismo e eu tô aqui hoje para contar para vocês como que surgiu essa ideia de falar sobre esse meu tema, né? Para quem não sabe, acredito que a maioria não sabe, a minha ideia era, antes de tudo, fazer um livro-reportagem que falasse sobre alguma manifestação de fé. A ideia que surgiu era falar sobre os santos populares de São Paulo. Só que, infelizmente, eu não consegui fazer esse livro-reportagem falando sobre religiosidade popular, lembrando que é um tema que me atrai muito, que até eu escrevi um artigo sobre benzedeiras, que depois até eu posso esclarecer melhor para vocês como que foi esse artigo, como foi esse trabalho. Só que, não tendo a possibilidade de falar sobre esses santos populares, eu acabei escolhendo falar de romarias. Também não era possível porque na época em que eu estava no 6º semestre, que é quando a gente cursa aquela disciplina que ajuda a gente a elaborar o projeto de pesquisa, ainda estava na grade antiga, não era a grade nova que hoje permite que os alunos eles façam os trabalhos individuais. Então, para que fosse a modalidade TCC, para que fosse um livro-reportagem, eu precisaria de, no mínimo, mais 2 pessoas. Infelizmente, acabou não dando certo. Por outro lado, eu tive a grande sorte de, numa conversa com a minha prima, eu falei, minha prima ela acompanhava romarias, e aí eu disse para ela, Margarida, eu queria uma ajuda sua para ver se quando que vai ter uma romaria até Aparecida, né? Até porque 2017, vale lembrar,
a imagem de Nossa Senhora Aparecida está completando 300 anos, né? A santa ela foi encontrada em outubro de 1717 por 3 pescadores lá no Rio Paraíba do Sul, que fica no Vale do Paraíba, no interior do estado. E aí eu queria prestar essa homenagem a esse grande símbolo da fé católica nacional, que é Nossa Senhora Aparecida. E em conversa com essa minha prima, a Margarida, ela disse: olha, Gustavo, as romarias elas vão acontecer depois do meio do ano. Enfim, eu tive essa conversa o ano passado. Ela falou, mas a Escola de Samba Unidos de Vila Maria vai prestar uma homenagem aos 300 anos da imagem. E eu fiquei muito surpreso. Eu falei, poxa, né? Diferente, né? Diferente, uma escola de samba falando sobre uma santa. A gente já teve muitos casos polêmicos envolvendo a Igreja Católica, as imagens de santos, como por exemplo no Carnaval de 1989 da Beija-Flor de Nilópolis, lá no Rio de Janeiro, houve o caso de que o carnavalesco Joãozinho 30, ele fez uma homenagem, ele trouxe um carro chamado Cristo Mendigo. E essa imagem do Cristo Mendigo, ela teve uma repercussão muito negativa. As pessoas que assistiram aquilo, na verdade, a igreja, ela proibiu a entrada dessa alegoria, desse carro alegórico na Marquês de Sapucaí, e o carro ele veio coberto por lona. E aí só tinha uma faixa escrito, mesmo censurado, olhai por nós. Então essa relação entre carnaval, igreja, mídia, é uma relação muito delicada. Só que a Unidos de Vila Maria, muito esperta, ela fez esse manifesto, esse interesse em falar sobre esse enredo já em 2014. Ela foi até a Liga das Escolas de Samba de São Paulo com um protocolo, com esse pedido, falando: Liga, nós queremos falar sobre os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. A Liga deu algumas orientações, e aí em março de 2015 foi feita uma reunião entre a Arquidiocese de São Paulo, o Santuário Nacional de Aparecida, e a Arquidiocese de Aparecida, e lá eles deram o aval, eles deram um termo de ciência e acompanhamento para a Unidos de Vila Maria, e daquele momento em diante, até a realização do desfile, eles disponibilizaram alguns teólogos, alguns padres historiadores, para darem toda a ajuda ao carnavalesco da Unidos de Vila Maria, que foi esse ano o Sidney França, para o Sidney França desenvolver o enredo sem que houvesse qualquer problema, sem que houvesse qualquer ofensa à fé católica. Então, entre algumas ressalvas que a igreja pediu para que a escola fizesse, foi a ausência de nudez. Então, as passistas, as rainhas e madrinhas de bateria, elas não entraram mostrando partes do corpo, até em respeito à imagem. E também não puderam fazer qualquer relação com o sincretismo religioso. A gente sabe, aqui no Brasil, que existe a religião Umbanda, né, e até mesmo as outras religiões de matriz africana, principalmente aqui no Sudeste, elas usam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, sincreticamente, como a imagem da orixá Oxum. Oxum é uma iabá, né, uma orixá feminina, regente da água doce, dos rios, e houve, né, até por uma questão de resistência política, social, cultural da parte dos escravos, houve a necessidade em esconder o seu culto por trás do culto católico, para que eles não sofressem nas mãos do senhor de engenho, né, para que eles não fossem discriminados, chicoteados. Então, nesse caso, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela foi sincretizada com a imagem da orixá Oxum, mas até por um pedido da própria igreja, não houve menção a esse sincretismo religioso. As mulheres, elas não entraram desnudas no sambódromo, e foi uma homenagem muito linda. Só que voltando então para o meu trabalho, o tema é esse, o tema foi esse enredo que a Unidos de Vila Maria trouxe para o Carnaval de 2017, mas eu estou estudando o quê? Como que o Departamento de Comunicação da Unidos de Vila Maria se comunicou, se relacionou, como que ele fez o trabalho de assessoria de imprensa, como é que houve uma repercussão? Porque assim, embora a Unidos de Vila Maria tenha ficado com o 7º lugar entre as escolas de samba, né, ela teve alguns erros lá no sambódromo,
ela teve a possibilidade de ficar reconhecida mediaticamente. Então, mesmo dentro e fora do Brasil, a Unidos de Vila Maria ela foi muito comentada, muito falada. Tivemos também muitos haters, né? Pessoas criticando, fiéis mesmo criticando, na própria página do Santuário Nacional de Aparecida, que é o a12.com, teve uma fiel que criticou o enredo. Dividiu opiniões. Dividiu opiniões. Então teve nós tivemos muitas pessoas que foram a favor do enredo, muitas pessoas que foram contra o enredo. E disso eu falo também no trabalho. Só que de maneira geral, eu estudo como que a comunicação e a religião, como que a mídia e a religião, elas se encontram nisso. E é disso que eu falo, porque a relação entre mídia e religião, ela existiu e existe há muito tempo. Só que esse enredo, 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, no Carnaval, aí eu te pergunto, né, Carnaval, Igreja Católica, como é que uma igreja, como é que a igreja autoriza que isso ocorra? Né? O Carnaval é uma festa pagã, festa da carne, como muitas pessoas falam. E aí eu vou esmiuçando, né, eu vou mostrando por que aconteceu isso. Né, a Escola de Samba Unidos de Vila Maria, ela desenvolve projetos sociais que já atenderam 155 mil pessoas nos últimos 15 anos. Então isso chamou muita atenção e foi até um dos pontos responsáveis por a igreja ter feito esse acompanhamento. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, Carol, né, Samantha, só que eu quero estudar essa relação entre mídia, religião e cultura. Sim. Né? É cultura popular o Carnaval? É cultura popular. Da mesma forma, o culto à Nossa Senhora Aparecida também é cultura popular. Todo brasileiro, independente da sua crença, da sua fé, ele conhece a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Às vezes você está no trânsito, você vê lá uma figurinha na traseira, colada na traseira do carro. Todo mundo reconhece. Todo mundo reconhece. E aí, eu quis juntar o útil ao agradável quando eu fui elaborar o projeto e quando eu fui elaborar a pesquisa. Claro, nós somos estudantes de comunicação, então eu tinha que trazer para dentro da minha pesquisa algo que estivesse relacionado de uma certa forma. Então eu quis pegar o departamento de comunicação da Unidos de Vila Maria, estudar um pouco esse trabalho da assessoria de imprensa deles, como é que é feito. Por quê? Muitas escolas de samba, elas têm as suas assessorias de imprensa. Só que esse trabalho, geralmente, ele é terceirizado. Então, a assessoria de imprensa trabalha ali no Carnaval e tal. Às vezes são agências que trabalham para as escolas de samba, mas o departamento de comunicação da Unidos de Vila Maria, ele faz um trabalho de comunicação integrada, porque ele não se limita só a fazer o trabalho no período do Carnaval. No período do Carnaval e de assessoria de imprensa. Né? O trabalho deles é muito além, até o slogan deles é muito além do Carnaval. A Unidos de Vila Maria ela desenvolve os projetos sociais, que como eu citei, já atenderam 155 mil pessoas nos últimos 15 anos. Eles têm uma série de oficinas que são gratuitas para o público, para a comunidade ao redor. Eles têm canal no YouTube, eles têm página no Facebook, eles têm página no Instagram, eles têm revista. Né? Então, assim, você fala, poxa, é toda uma estrutura de comunicação grandiosa. E essa estrutura ela é formada por profissionais da comunicação. Você que gosta bastante de religião também, você falou que fez a iniciação científica também relacionada a isso, né? Sim, em 2015 eu lancei o meu artigo, né, o meu primeiro artigo de iniciação científica. Eu falei sobre as benzedeiras de Guarulhos, comunicadoras da fé. Esse é o título. Esse artigo ele foi lançado na Confilotec, que é a revista aqui de artigos científicos, né, a revista acadêmica da instituição. Então depois quem quiser dar uma lida, tá lá, Benzedeiras de Guarulhos, Comunicadoras da Fé. E nesse artigo eu exploro, eu falo sobre folk comunicação. É uma teoria que poucas pessoas conhecem dentro da comunicação. Ela foi desenvolvida por Luiz Beltrão nos anos 50 e ela fala de que maneira que os agentes populares eles se comunicam. Então, por exemplo, as pessoas que vivem em comunidades isoladas, que não têm acesso aos veículos de comunicação de massa, como que eles se comunicam? Né? Não é uma coisa que chama a nossa atenção? Como é que uma comunidade ribeirinha, como é que uma comunidade que vive lá no sertão do Nordeste, ela faz para se comunicar? Sendo que ela não tem muitas vezes acesso
aos mass media, que são os veículos de comunicação de massa. Então isso acabou me chamando a atenção, e aí eu quis explorar dentro desse campo as benzedeiras. As benzedeiras são aquelas senhoras, né, são aquelas pessoas que elas atuam na medicina popular, na medicina alternativa. Elas se utilizam de receitas e orações que foram passadas para a família delas dentro de uma tradição. Então a avó que ensina para a filha, que ensina para a neta, isso me chamou muita atenção, porque com essa pesquisa eu tive a possibilidade de apresentar esse artigo no Pensacom 2015. Eu apresentei em 2015 lá na Universidade Metodista, lá em São Bernardo do Campo. E dentro desse evento que eu participei, veio o convite para que eu apresentasse o artigo no Chile. Então eu fui entre os dias 7 e 10 de junho de 2016, eu estive lá no Chile, Universidade Austral de Chile, fica em Valdívia, é uma cidade no sul do Chile. Olha, Carol, a experiência da viagem foi Experiência única, né? Foi uma experiência única que me marcou, eu tive momentos muito engraçados, foi uma experiência assim muito enriquecedora, né? Porque eu tive que me virar sozinho lá, né? Eu tava com pouco dinheiro, eu fiz a apresentação toda em espanhol, conheci uma senhora lá que era benzedeira, que inclusive me deu um presente. Então... Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Desejo boa sorte para você, Gustavo. Obrigado. Na sua banca final, que dê tudo certo. E obrigada pela sua participação. Obrigado, abraço aí, Gustavo, a todos os nossos ouvintes. E aí fica essa dica, né? Aproveitar. Você tem alguma ideia ali, tá meio turvo ainda? Tenta aproveitar uma data que esteja próxima, um evento grande, que você sabe que vai ter uma repercussão muito grande. Tenta explorar alguma coisa nisso. Tenta falar de alguma coisa que você goste, alguma coisa que te dê prazer. Porque pesquisa é isso, tem que ter um pouquinho de... Você tem que gostar. Você tem que gostar, né? Então, tanto na iniciação científica quanto agora no TCC, eu fui atrás de temas que eu gostava. E acabou dando certo com a iniciação científica, né? E espero que agora dê certo com o TCC. Vai dar certo. Obrigada, Gustavo. Boa sorte. Até mais. Apenas uma correção. O jornal francês se chama Le Monde. Tempo e temperatura. São 6h43. Esse fim de semana é de calor em São Paulo, mas a chuva aparece à tarde e à noite. No sábado, a máxima é de 31 graus e a mínima de 20. No domingo, a máxima é de 29 graus e a mínima de 20. Cultura. No último domingo aconteceu o tão aguardado Oscar. Damos destaques para a vitória de Viola Davis pelo Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Fences, Um Limite Entre Nós, melhor ator coadjuvante para Mahershala Ali pelo filme Moonlight, melhor atriz para Emma Stone em La La Land, melhor ator para Casey Affleck por Manchester à beira-mar, melhor diretor para Damien Chazelle por La La Land. E foi bem na entrega do Oscar de melhor filme que aconteceu a maior confusão da noite. Anunciaram que o melhor filme seria La La Land e no fim dos agradecimentos anunciaram um equívoco. Moonlight era, na verdade, o melhor filme do Oscar 2017. A Academia já anunciou que os responsáveis pela auditoria dos prêmios da empresa PwC nunca mais irão trabalhar na premiação. O Espaço Itaú de Cinema terá sessões gratuitas na próxima segunda-feira em todas as unidades da rede no Brasil. Todos os filmes em cartaz atualmente serão exibidos, entre eles os grandes vencedores do Oscar, La La Land e Moonlight. Para reservar seu ingresso é preciso acessar o site feitopra.vc/cinemasampa, escolher a sala, a data, o filme e a sessão de sua preferência e marcar a opção Viva o Cinema. Em São Paulo, o Espaço Itaú de Cinema conta com unidades na Rua Augusta e nos shoppings Bourbon e Frei Caneca. O último filme solo do Mutante Wolverine estreou nesta quinta-feira nos cinemas. O filme marca a despedida de Hugh Jackman, um personagem que viveu por 17 anos. O filme, que leva o nome de Logan, busca um lado mais humano do personagem e se afasta do formato de aventura que costuma marcar os filmes de super-heróis. Aqui o que prevalece é um clima de faroeste, de road movie e de despedida. Jackman, que declarou oficialmente estar saindo do universo X-Men após 17 anos, esteve no Brasil para promover a estreia e afirmou que, após 9 filmes,
Ele espera que esse seja considerado o retrato definitivo do mutante. Logan se passa num futuro próximo, quando Xavier já é um nonagenário e Logan, Wolverine, já não se recupera com a mesma velocidade. Logan tem direção de James Mangold e roteiro de Mangold, Scott Frank e Michael Green. E termina amanhã o 8º Salão dos Artistas Sem Galeria. Ainda dá tempo de aproveitar o evento que acontece nas galerias Sankovski e Zipper, promovido pelo Mapa das Artes, que apresenta obras de 10 artistas selecionados. Os artistas apresentam pinturas, fotografias, esculturas, vídeos e instalações. A Zipper Galeria fica na Rua dos Estados Unidos, 1494, Jardim América, São Paulo, e a Galeria Sankovski na Praça Benedito Calixto, 103, Jardim Paulista, São Paulo. A entrada é gratuita, com horário de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 da noite, e aos sábados das 10 da manhã às 6h30 da noite. Esporte. E agora você fica por dentro das notícias do esporte com Nicolas Ramulo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Samanta, Carol. Essa semana tivemos os confrontos da segunda rodada da Copa do Brasil. O Corinthians entrou em campo para encarar o Brusque no estádio Augusto Bauer. Diferente do que se esperava, o Timão teve um jogo duro pela frente. O Brusque fez um bom jogo e conseguiu segurar o ataque do time paulista, mantendo o placar em 0-0 durante os 90 minutos. Com o empate, a decisão foi para as penalidades máximas. Depois de começar mal, com o Jadson perdendo o pênalti, o Corinthians conseguiu se recuperar na última cobrança e levou a melhor na primeira rodada de alternados, se classificando assim para a próxima fase do campeonato. A equipe volta a campo amanhã para enfrentar o Santos às 4 da tarde na Arena Corinthians. Quem também jogou pela Copa do Brasil na última quarta-feira foi o São Paulo. O time do técnico Rogério Ceni foi até Londrina para encarar o PSTC e levou a melhor batendo o time paranaense por 4-2. Mantendo o mesmo padrão dos últimos jogos, a equipe tricolor continuou marcando muitos gols na frente e sofrendo muitos atrás. O destaque na partida foi o meia Cícero, que anotou 3 tentos. O Eva completou a goleada, garantindo a classificação do time para a próxima fase. O São Paulo volta a campo domingo, pelo Paulistão, para encarar o Santo André às 4 horas da tarde, no Morumbi. E o Panorama fica por aqui, com produção, roteiro e locução de Carolina Costa, Nicolas Ramolo e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência. Até a próxima sexta-feira. Panorama. Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League. Fala, jovem! Eu sou o Rafael Costa. E eu sou o Guilherme Guidetti. Nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom. Falta de Quarta! Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti. Toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom. O som da comunicação.